Olá, crianças, tudo bem? Bom, hoje é o dia de duas disciplinas, né? Português, no caso, língua portuguesa e ciências. Eu vou começar por ciências. Muito bem. E em ciências eu vou falar sobre sistemas digestório e urinário. Digestório e urinário, os dois juntos, realmente, há uma necessidade dos dois juntos. Mas antes eu vou fazer aquela perguntinha básica. Vocês já se perguntaram para onde vai os alimentos que comemos? Tá? Então, olha só. Os alimentos que comemos, ele faz um percurso longo do nosso corpo, tá? Aí aqui eu fiz umas anotações. O processo de transformações dos alimentos, tá? A assimilação desses alimentos é pelo organismo, no caso é a digestão, tá? Sendo que essa digestão começa por onde? Começa pela boca, tá bom? Se inicia pela boca, muito bem. E os órgãos que produzem líquidos responsáveis pela essa transformações pelos alimentos é o estômago, o pâncreas e o fígado. E a absorção dos nutrientes, de tudo que é ingerido, tá? É no intestino delgado. Agora, existe um processo de eliminação de substâncias tóxicas, que no caso, substâncias inúteis. E esse processo ele é chamado de excreção. São substâncias tóxicas que, diante do que o corpo ingere, o próprio organismo elimina, tá? Seus principais órgãos são os rins, que retira do sangue as substâncias tóxicas, dando origem à urina, tá? Aí o que acontece? Nós comemos, ingerimos os alimentos e os alimentos ele tem a função de a vitamina dos alimentos vai para a corrente sanguínea, sendo que dentro do organismo aquilo que não vai fazer bem, que não é útil para o organismo, os próprios órgãos ele elimina, tá? Aí chegamos na parte da urina e eu coloquei aqui uma observação. Qual a diferença da água que bebemos para a urina? A água que bebemos é limpa, tá? Já a urina não. A urina são substâncias tóxicas, tá bom? Aí aqui eu botei assim, quando os rins não funcionam bem, o que acontece com o corpo? O corpo sofre, é automático, tá? Os rins filtram o sangue. Mas quando ele, em determinado momento, tá, do processo do corpo, que acontece dele não fazer essa função, aí o que acontece com o corpo, o paciente, no caso, ele precisa chegar ao transplante e hemodiálise, tá? Isso é quando os rins não fazem mais o processo que tem que ser. Aqui eu coloquei alguns órgãos para vocês saberem a função de cada um. Claro que vem mais detalhes aí sobre cada uma. Eu coloquei aqui a principal. A uretra aqui, no caso, ela conduz a urina para o exterior, tá? A bexiga, ela armazena a urina. E os uréteres? Os uréteres, eles transportam a urina até a bexiga, tá? Depois vem os rins. Os rins fazem o quê? Os rins filtram o sangue. Muito bem. Agora, uma coisa que a gente tem que ficar atento é assim, com relação ao que nós devemos comer, tá? Prestar bastante atenção. Se temos maus hábitos de alimentação, vamos fazer uma correção, tá? Para o nosso organismo, para que haja saúde, tá? Porque se você se alimenta mal, quando eu falo se alimentar mal, não é questão de pouco. A professora falou na aula que devemos nos alimentar bem, ou seja, eu vou começar a comer muito. Não é isso. Não é a quantidade, é a qualidade dos alimentos, a qualidade do que você vai comer. Sabe por quê? Eu fiz uma observação para vocês, que inclusive vocês vão ver aí no livro, a permanência dos alimentos no nosso organismo. O que acontece, tá? Começa pela boca, que dura de 10 a 20 segundos, tá? Depois, o alimento, quando ele vai para o estômago, ele leva aí de 1 a 8 horas, olha só, de 1 a 8 horas. Para o intestino delgado,
vai de 2 a 8 horas. Isso é o alimento. E para o intestino grosso ele leva 15 horas. Então, olha a nossa preocupação no que vamos comer. Então, a partir de hoje, fica essa dica para vocês. Comecem a prestar atenção no que vocês vão passar a comer de hoje em diante. Tá? O que vocês estão comendo mais que de repente está prejudicando o corpo, o organismo, né? Tem dia que dependendo do alimento que você ingere, você sente um mal-estar, enfim. Então vamos olhar isso aqui com detalhes e ver isso aqui. Meu Deus, eu 10 a 20 segundos o alimento na minha boca para mastigar, para descer, e ali no estômago, dependendo do que eu vou comer, vai levar de 1 a 8 horas, é muita coisa. Né? Depois para o intestino delgado vai levar de 2 a 8 horas e finalmente para o intestino grosso 15 horas, é muita coisa, tá gente? Então olha só, vamos dar uma relida, vocês têm mais detalhes no livro, mas aqui pelo que eu coloquei aqui no quadro para vocês, dá para vocês entenderem bastante coisa e vamos fazer mais vigilância com relação ao que devemos comer para mantermos realmente aquele quadro de saúde, tá bom? Por hoje é só. Beijo. Olá, crianças. Agora vamos para a língua portuguesa. Saímos de ciências e vamos para a língua portuguesa. Para a língua portuguesa eu vou dar 2 conteúdos ao mesmo tempo, porque eu sei que vocês têm a capacidade de compreender, até porque não são tão difíceis de assimilá-los. Vamos lá. Aqui eu estou falando na parte da ortografia, tá? Sílabas com L, pós-vocálico e intercalado. Essa parte aqui desse conteúdo é só mesmo com exercício, com palavras, porque não tem uma definição assim para dizer exatamente. Mas só o fato de falar palavras com L, pós-vocálico e intercalado, e vocês vendo as palavras, dá para compreender. Então eu coloquei aqui, ó, o Brasil era a província mais linda do planeta. Vocês podem observar que eu coloquei um traçozinho embaixo do L de Brasil. Eu falei L pós-vocálico e intercalado. Era a província mais linda do planeta. Eu botei um traçozinho também no L, que veio depois do P, que é uma consoante, tá? Aí aqui eu coloquei palavras, em vez de eu escrever frases, eu coloquei palavras que acho que fica até melhor para vocês visualizá-las. Coloquei azul, floresta, ó aqui o L, tá? Atlântica, perdão, silvestre, ó, golfinhos. Nós temos outras palavras, né? Atlas, né? Temos também bicicleta, o CL aí, o L aí intercalando, tá? Alguém pode falar para mim assim, mas quando a senhora fala bicicleta ou outras palavras aqui, eu posso ter um encontro consonantal, tipo aqui, ó, floresta, encontro consonantal, Atlântica, encontro consonantal, planeta, sim, também. Mas a observação é no sentido do L, quando ele aparece no vocálico, quando ele é intercalado, tá? O objetivo desse conteúdo é isso aqui. Tá bom? Então vocês vão encontrar inúmeras palavras que vocês vão ver o L assim, no final, no começo, no meio da palavra, tá? Bem, aqui eu acho que deu para vocês compreenderem. Aqui ao lado eu já estou falando sobre pronomes. O que é pronomes? O que são pronomes? Pronomes é a palavra que tem a função de acompanhar ou substituir nomes. Nomes, no caso, substantivos, tá? Estudamos adjetivos, estudamos substantivos, estudamos os tipos de substantivos, entramos no conteúdo de adjetivo que vocês viram na outra aula e hoje vamos para os pronomes, tá? Muito bem, só que existem os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Só existe esse tipo de pronome, professora? Não, existem outros pronomes, mas não tem como falar tudo de uma vez. Vamos por parte. Hoje eu vou estar falando somente sobre os pronomes pessoais do caso reto e pronomes do caso oblíquo. Aqui do caso reto nós temos eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Ou eles também, no caso. No oblíquo eu tenho me, mim,
te, ti, comigo, contigo, convosco, conosco. Tem o o, a, o lhe, o se, o si, como pronome oblíquo. Aí eu dei aqui algumas frases para vocês compreenderem melhor como é que funciona o processo do pronome dentro das frases. Que assim falando, os pronomes soltos fica uma coisa assim até um pouco mais difícil de entender. Aí eu coloquei aqui, os pais são queridos por todos. Os pais, tá? E aqui em cima eu coloquei o eles, porque eu posso substituir a palavra pais por eles, não posso? Então eu usei aqui o eles. Que tipo de pronome que eu usei? Se eu pedisse para classificar esse pronome, como que vocês classificariam? Classificaria como pronome pessoais do caso reto, porque eu tenho como substituir. Os pais são queridos por todos. Se fosse a mãe é querida por toda, a irmã é amada por todos, você iria substituir por um pronome que encaixe ali. Se fosse a mãe, a tia, seria ela é amada por todos, tá? E assim você vê o tipo do pronome para você encaixar na frase. Aí aqui eu coloquei, o coiote comeu a ovelha, tá? O coiote comeu-a. Olha o a que eu tirei daqui do oblíquo. O coiote, vou repetir a frase, o coiote comeu a ovelha. Embaixo, na substituição de ovelha, eu coloquei o a, porque é justamente a letrinha a, que vem do pronome ali oblíquo, que encaixa para entender que é a ovelha, tá? Porque se eu uso um outro pronome aqui, eu tiro um pronome do caso reto e eu coloco aqui na frase, a frase não vai ficar com sentido agradável, tá? Vai ser aquela coisa assim, aquela frase pronunciada grotesca, tá? Então vamos pronunciar a frase e escrevê-la corretamente. Então o certo aqui para substituição de pronomes, no caso é somente o oblíquo e aqui o a, tá? Não pode ser o as, porque aqui está se tratando somente de um. Aí eu coloquei outra frase, mataram os lobos. Embaixo eu coloquei, mataram-nos, tá? O nos aqui eu tirei para substituir lobos. E assim vocês vão ver, assim no livro, tem várias frases para vocês ler, reler e substituir por pronomes. E aí é fácil. Quando vocês voltam para a tabelinha, o nos aqui, eu tirei para substituir lobos. E assim vocês vão ver, assim no livro, tem várias frases para vocês ler, reler e substituir por pronomes. E aí é fácil. Quando vocês voltam para a tabelinha dos pronomes, você consegue colocar e você consegue ler a frase e encontrar sentido. Ah, mas aí eu não vou saber se eu coloquei certo ou errado. Vai sim, você coloca o pronome e você lê a frase. Se você leu a frase e viu que não teve muito sentido, opa, você colocou um pronome errado. E um desses pronomes com certeza vai encaixar na frase que você vai ver, o que você está precisando acertar ali. Tá bom, gente? Então, olha só. São dois conteúdos, mas totalmente diferentes, evidente, mas também são fáceis de compreender. Aqui é o L intercalado no pós-vocálico e dentro das palavras. Aí eu coloquei sublinhado aqui para vocês verem. E aqui são pronomes, tá? Na outra aula nós vamos ver mais dois tipos de pronomes. Tem pronome demonstrativo, tem pronome possessivo, tá? E assim, a cada aula a gente dá um conteúdo para também não ficar muita coisa na cabecinha de vocês, né? Na cabecinha da professora também. E aí não adianta, vamos correr para quê? Tá? Vamos devagar, o importante é a gente entender o conteúdo, tá bom? Então por hoje, finalmente, com português é somente esse conteúdo. Até a próxima!